Olá pessoal, hoje nós vamos estar dando início à aula 10, quarto semestre 2021. Nós vamos estar falando hoje Paulo e o amor pelas igrejas. Paulo vem trazendo uma ideia e ele vem destacando o amor pela igreja de Tessalônica. O autor também vem trazendo uma ideia muito boa. Não quer dizer que Paulo ele não venha gostar das outras igrejas, ao qual ele escreveu as cartas. É que ele dá um destaque aqui nesse amor pela essa igreja, pela rapidez dos frutos, pelo empenho que ela tem em seu amor tanto pela igreja interna e tanto também pela aquela ideia da igreja externa, que isso é amar as pessoas também, principalmente as pessoas. E vamos estar relacionando, eu quero abrir um leque, um pouco o leque, eu não quero ficar entre quatro paredes. Eu quero trazer um leque, abrindo um leque social, um leque para a sociedade. Que amor é esse que nós estamos transmitindo? Será que nós estamos transmitindo um amor de Cristo para a sociedade? Ou será que nós estamos transmitindo um amor nosso, um falso amor, um amor teórico, um amor só de palavras para a sociedade? Vamos ver aí como é a relação que nós temos com os nossos irmãos. Vamos ver, vamos entender para nós. Vamos lá para a introdução para a gente já procurar ver o que é que nós vamos estar falando nessa lição, ok? Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos, à luz do exemplo da igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela. O nosso propósito é mostrar como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos, ok? Vamos já para o primeiro tópico: amor de Paulo pela igreja, que diz assim no primeiro subtópico: a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata de um amor como de um pai para um filho. Veja o que os apóstolos dizem a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Isso é um recado aqui para a liderança, isso é um recado aqui para os pastores, isso é um recado para os homens que estão à frente do trabalho. Como é que nós estamos tratando os nossos membros? Como é que nós estamos tratando as pessoas que estão chegando até nós? Como é que nós estamos tratando a pessoa as pessoas que vêm de fora do mundo social para a gente? Será que nós estamos tratando como os filhos espirituais? Será que nós estamos tratando os membros como os filhos espirituais? Será que estamos tratando mesmo? Então vamos dar uma observada. Vamos observar o nosso comportamento. Se o nosso comportamento não estiver de acordo com o qual nós estamos lendo na lição, nós temos que rever nossos conceitos, nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que voltar ao início de partida e começar a fazer novamente. E pegar aqui como exemplo filhos espirituais. Vocês, nós, como os pais espirituais, e nós temos os filhos espirituais, mas precisa de um tratamento de amor. Aqui está falando de um tratamento de amor, aqui está falando de um tratamento de carinho, aqui está falando muito mais além de só palavras, de só teoria, não. Aqui está falando de ideia de prática. E o povo de Tessalônica, aqui havia um destaque nesses exemplos. E nós, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Vamos rever, vamos observar, porque se a gente for olhar ao longo dos últimos anos, a Igreja de Cristo, ela tem se negado a muito esse papel de apoiar,
E fala, Tiago 1:27. Qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja? É aquela que cuida do órfão e da viúva. E será que nós estamos vivendo nessa igreja nos últimos tempos? Será que nós estamos vendo essa prática dentro da igreja nos últimos tempos? Como será que nós estamos se relacionando? Será que nós estamos nos matando? Será que nós estamos brigando? Será que nós estamos em comunhão? Será que nós estamos com o propósito de levar a mesma mensagem? Será que nós estamos? Então vamos rever nossos conceitos. E aqui fala de filhos espirituais. Se eu e você não tiver enquadrado nessa mensagem, se eu e você não tiver enquadrado nessa palavra, vamos analisar, vamos voltar e vamos começar novamente. Porque isso aqui requer um preço, e é uma coisa que Cristo quer para a sua igreja, comunhão, amor. E quando fala de filhos espirituais, nós estamos tratando algo totalmente diferente. Não é qualquer um. Filhos não é tratado como qualquer um. Vamos lá? Segundo subtópico. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi o respeito de modo como eles receberam a palavra em sua prática e coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles havia um fruto do seu ministério. Os versículos 5 e 10 da nossa leitura bíblica em classe mostra indizível, o qual não se possa dizer ou se expressar, a alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica prática convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. A prática na igreja. Como é que nós estamos na prática da igreja? Como é que nós estamos com os nossos ídolos do coração? Será que nós já abandonamos nossos ídolos? Ou será que todo dia o velho homem ele se levanta? Ou será que todo dia o velho homem ele é mostrado dentro da igreja? Ou será que o velho homem é mostrado também nas nossas atitudes? É aqui o apóstolo Paulo fala que eles deixaram, que eles abandonaram os ídolos. Interessante, né? E fala de um amor, não só de teoria, fala de um amor prático. E temos que observar o que é prática e o que é teoria. E se nós formos ver, como eu já falei, nós estamos muito na teoria. E temos que mudar, temos que rever nossas atitudes em relação às pessoas, em relação ao ser humano, em relação aos irmãos, comunhão. Para que nós possamos também, um dia, ser tratado como a igreja de Tessalônica. Para que nós possamos um dia também ser tratado como esses irmãos. Os irmãos que abandonaram tudo pela cruz de Cristo. Os irmãos que abandonaram tudo aquilo que não trazia paz, que não trazia alegria pela cruz de Cristo. E nós, será que nós estamos também abandonando tudo pela mensagem, pela palavra? Será que nós estamos se doando mesmo? Ou será que é só teoria? Será que é só palavra? Ou será que é só da boca para fora? Terceiro subtópico. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. No tempo que muito se vive de criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros e realizamos sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o coração e sim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. A crítica. Até que ponto vai a crítica? Eu quero destacar aqui 3 episódios para a gente ver. A crítica dela tem 2 viés: crítica construtiva ou crítica positiva, crítica negativa ou crítica destrutiva. Eu quero aqui relatar a primeira viés, o primeiro episódio que nós vamos ver, Números, capítulo 12,
Miriam e Arão começa a criticar Moisés, começa a se levantar contra Moisés. Eu quero falar dessa crítica em relação a Miriam e Arão. É uma crítica destrutiva, uma crítica negativa, porque a ideia deles é destaque, a ideia deles é mexer com a obra do Senhor, é parar a obra do Senhor, mesmo sendo irmãos de Moisés. Mas você vê que é uma crítica. Depois Miriam fica leprosa. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com as críticas. Quero também relatar outro episódio aqui, Números 16, Dotã, Abirão e Coré. Eles vão contra Moisés, eles se levantam contra Moisés, mas é uma ideia de destaque. Aquilo é para parar a obra, aquilo é para dividir, aquilo é para diminuir, aquilo não é para somar. Então nós vamos ver esses exemplos de crítica destrutiva, de crítica negativa. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Se sua crítica é para construir, se sua crítica é para somar, se sua crítica não é só você em destaque, se sua crítica é para as pessoas dentro da igreja crescerem, amém. É uma crítica positiva e uma crítica construtiva. Quero relatar também outro episódio aqui bem interessante, nessa mesma temática. Eu quero falar de Êxodo 18. Jetro, ele vai até Moisés e vê Moisés se desgastando, e vê Moisés exausto, julgando as causas do povo. E nós sabemos, irmãos, que julgar a causa das pessoas é muito difícil. E Moisés estava acabado. E Jetro ali, ele vai dar um conselho construtivo. A crítica de Jetro é uma crítica objetiva, uma crítica positiva. E ele fala para Moisés: Moisés, por que você não arruma ajudantes? Coloque 100 homens com esse ajudante. Coloque mais 50 homens com outros ajudantes, e que só venha até você só os casos mais difíceis. E ali aquela crítica, ela é construtiva, uma crítica abençoada. Então, se for uma crítica, se sua crítica ela for para somar, se sua crítica ela for para edificar, que é amém. Mas se sua crítica for uma crítica negativa, irmãos, vamos repensar, vamos parar, vamos rever. Ok? E agora nós vamos para o segundo tópico. O amor e a fé na igreja. Um amor predominante nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário e seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Irmãos, esse amor é muito difícil para a gente entender. Nós vamos ver homens que foram levantados ao longo dos tempos na história bíblica. Eu quero destacar alguns homens, principalmente Abraão. Abraão, considerado amigo de Deus, mas não teve a capacidade de fazer esse sacrifício. Não tem a capacidade de se sacrificar, de se oferecer como cordeiro. Eu quero destacar também outro homem com muito destaque, considerado o segundo coração de Deus, Davi, mas não teve essa capacidade de dar sua vida por ninguém. E outros homens em destaque, Moisés também. Então, esse amor do qual nós estamos falando é muito difícil de descrever, porque nós não entendemos, porque somos humanos. E dificilmente um ser humano vai fazer um tipo de sacrifício desse. Então, só Deus mesmo para nos dar uma compreensão exata daquilo que Jesus faz. E logo no final de sua vida, na cruz, nos seus últimos suspiros, ele ainda olha para o povo e fala: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então é um amor incomparável, é um amor inigualável, um amor ao qual nós dificilmente vamos entender, compreender nesta terra.
porque é algo que ninguém nunca fez. Então vamos procurar um pouco, numa escala de 1 a 100. Acho que nós vamos entender aí pelo menos 1%, 2%. Porque somos seres humanos. E o ser humano, dentro de seu egoísmo, não consegue compreender. Não sabe o que é amar. Porque Jesus, quando ele é morto, é mais pelas críticas. Quando fala de amar o seu próximo. Ninguém consegue entender esse ensino. Ninguém consegue abraçar esse ensino. Porque é amar o próximo. E dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso coração, nós somos muito difíceis. E preferimos matar aquele autor de um processo tão lindo que é amar o próximo. Ok? Segundo subtópico. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu, também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele remata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos com os crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Eu quero abrir um leque aqui, irmão. Agora eu quero sair das 4 paredes, porque nós vamos ver que a grande falta de amor, ao qual nós estamos vendo nesses últimos momentos e nesses últimos dias, as guerras, os homicídios, o suicídio, o roubo, a inveja. Então a falta de amor, ela vai nos dar um trabalho muito grande, irmão, diante da sociedade. Porque a sociedade caminha em passos largos para o seu abismo, destruindo a sua própria humanidade, destruindo as pessoas. E nós, irmão, o que é que nós estamos fazendo dentro da igreja? Será que nós estamos transmitindo esse amor às pessoas? Será que nós estamos indo atrás dessas pessoas para falar que Jesus, ao qual morreu na cruz do Calvário, ele ainda salva e ele ainda cura? Ou será que nós estamos fazendo que nem eles? Ou será que nós estamos com os mesmos frutos? Uns frutos que não é digno de falar que nós temos amor no nosso coração. Um fruto que não é digno de falar que nós estamos mudados. E aqui fala de amor em sociedade, aqui fala de um amor social, um amor para com os irmãos. Será que eu só amo quem congrega comigo? Será que eu só amo os irmãos da minha igreja? Será que eu só amo aquele que me dá presente? Será que eu só amo aquele que se dá bem comigo? Vamos rever nossos conceitos em relação ao amor. Vamos rever nossos conceitos em relação à mudança de caráter. E aqui Paulo enfatiza muito bem que a ideia do amor, que ele não venha ficar só entre 4 paredes, que não seja um amor religioso, mas que seja um amor social, que seja um amor para as pessoas, que seja um amor que você se preocupe com o ser humano, que você se preocupe com a humanidade. Porque nós vamos ver, irmãos, é interessante que a área do direito, ela é para resolver conflitos. A área do direito é uma área para resolver conflitos nossos, porque se nós nos respeitássemos, se nós pudéssemos ver o quanto que nós somos mal, nós não precisaríamos da área do direito. Então os conflitos nossos vão ter que se resolver na justiça. Então vamos rever nossos conceitos, irmãos, como humanidade, como sociedade, como vivência em família. Temos uma dívida. Quando nós falamos que estamos com Cristo e os nossos frutos
não são os frutos dignos de as pessoas observarem e dizer que somos cristãos. Então aqui há um conselho para que a nossa mudança e para que os frutos do amor ele venha a estar existindo em nosso coração. Para que o amor ele não venha a ser egoísta, para que esse amor ele não venha a ser invejoso, para que esse amor ele não venha a ser soberbo. Será que eu só penso em mim? Será que é tudo para mim? Será que eu sou o destaque? Será que eu sou o melhor? E essa ideia, quando nós temos essa ideia no nosso coração, o amor ele não é expressado. Vamos rever nossos conceitos, mudar nossas atitudes, proclamar o Evangelho, proclamar a cruz de Cristo. Vamos lá? Terceiro subtópico. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 ao 37. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, num contexto em que nós acostumamos a denominar o amor como algo abstrato. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades que precisamos visitar os irmãos em suas enfermidades, orar um pelos outros, tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Jesus ele coloca uma ideia muito boa quando ele vem representando o bom samaritano, quando aqueles homens perguntam quem é o seu próximo. E ele coloca o samaritano como exemplo, porque ali nós vamos ver um líder do templo, que é o sacerdote. Ele vê o homem caído, ele vê o homem machucado, ele vê o homem sofrendo, mas ele passa de lado. Vou dar um recado nessa tarde, irmãos, pelo seguinte: nós estamos num momento que nós estamos amando muito a denominação, a placa da igreja e esquecendo das pessoas. E a prioridade do evangelho, eu vou falar novamente, é o ser humano. Será que a placa da minha igreja, ela está acima da humanidade? Será que a placa da igreja, ela está acima das pessoas? E aqui nós vamos ver o levita, ele também passa de lado, ele também não ajuda aquele homem que está arrebentado, que está espancado. E quem vai ajudar o homem é justamente o samaritano. E o samaritano é uma das pessoas que os judeus não se dá. E Jesus dá um bom exemplo, porque nós temos uma mania, irmão, de julgar. Nós temos uma mania de condenar. Nós temos uma mania de que aquele que não gosta de mim, ele não faz nada certo. E nós vamos vendo aqui que o bom samaritano, ele dá um exemplo de solidariedade, ele dá um exemplo de amor, ele dá um exemplo de carinho, ele dá um exemplo para os judeus, porque ele se preocupava que o próximo era aquele que dava presente, que o próximo dele era aquele que estava junto com ele. E às vezes não, às vezes o meu próximo que nós devemos amar é justamente aquele que não gosta de você, é justamente aquele que pisa no seu calo, é justamente aquele que te irrita, é aquele que Deus põe no caminho para você amar. É desse jeito. Então, se nós não estamos com essa ideia convicta disso, nós temos que mudar as nossas atitudes em relação ao que é o amor. Essa lição ela é muito bem escolhida. Ela colocando o amor dentro da igreja, mesmo que traga o exemplo de Tessalônica. Mas eu quero trazer esse exemplo para as igrejas atuais. Nós estamos deixando muito a desejar. Nós estamos deixando, irmãos, um amor muito teórico, muitas palavras bonitas, muitas eloquências, muitas teorias. E esse amor prático? Porque o amor prático é o amor de combate, é o amor de pegar na mão, é o amor do ombro, é o amor de você ir lá,
É o amor de você ver como é que tá. Não é só aquele amor de, eu estou dando, eu estou mandando, não. Esse amor que Paulo fala é o amor de você arregaçar as mangas. É você sair da mesmice. É você chegar até o seu irmão e perguntar o que, que ele está precisando, o que, que está acontecendo. Voltando lá para Tiago 1,27, que a igreja perfeita é a igreja que ajuda os órfãos e as viúvas. Será que nós estamos fazendo esse papel? Será que nós estamos fazendo? Será que nós nos encaixamos nessa igreja perfeita que Tiago fala? O amor está aí. É só praticar. E a placa da igreja? E a instituição? Uma das grandes partes que os judeus ficam muito chateados com Jesus, a parte farisaica, é justamente quando Jesus fala que vai destruir o templo. E nós hoje, se os templos caem e as pessoas ficam, e aí, como é que é? Nós vamos abraçar os templos ou nós vamos abraçar as pessoas? Ok? Terceiro tópico. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Veja que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. 1 Coríntios 13. Assim, as 3 virtudes que formam a triade especial no ensino de Paulo são a fé, a esperança. Das virtudes devem participar na vida da igreja local. Fé, esperança e amor. A fé, Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1, capítulo 11 e versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas nós temos a esperança de ver mais na frente. Nós sentimos. E o amor? O amor é como mesmo que tudo aquilo não venha, eu vou continuar de pé. Mesmo com que aquilo que eu tenha fé e que eu tenha esperança que vai acontecer, não acontecer, eu vou continuar de pé. Eu vou continuar prosseguindo. Eu vou continuar marchando. Essa é a ideia do amor, a fé e a esperança. São 3 virtudes com a diferença, mas que a igreja ela tem que ter. Porque chama-se de uma igreja completa. Chama-se de uma igreja de Cristo. Ela tem que ter essas 3 virtudes, ok? Vamos para o primeiro subtópico. Segundo subtópico. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como um reflexo da nossa fé. A fé, irmão, é cuidar das 2 partes da igreja e sabendo que a qualquer momento,
Deus vai estar falando com você. E se Ele não falar, você vai continuar acreditando. Porque pelo fato de você estar na presença do Senhor, você já tem fé. Ninguém chega a Cristo, aos pés de Cristo, se não tiver fé. E essa fé é com que faz com que nós ficamos mais alegres, esperançosos e esperando tudo dele. E nós ficamos dependentes de Cristo. E o milagre ele tem que acontecer. E o milagre ele acontece. Basta tão somente nós buscarmos a presença dele. Uma fé inabalável. A fé que remove montanhas. A fé da cura. A fé da ressurreição. A fé que faz cego enxergar. A fé que faz surdo ouvir. A fé que faz coxo andar. Nós estamos falando dessa fé. Será que aos dias de hoje ainda vemos ou ainda temos esse tipo de fé? Se nós formos olhar na prática do nosso dia a dia, nós estamos um pouco longe dessa fé sobrenatural. Nós estamos um pouco longe dessa fé de mover montanhas, de ver o surdo ouvir e de ver o cego enxergar. Então que nós voltamos às primícias do Evangelho, que nós voltamos às bases do Evangelho, que nós voltamos aos alicerces do Evangelho e poder expressar nossa fé diante do Cristo Jesus. Porque Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos essa fé e expressar essa fé às pessoas, ainda falando que Ele cura e que Ele salva e que Ele purifica o homem dos seus pecados. Então, para nós falarmos essas palavras, nós precisamos ter fé. Não é simplesmente em livros, não. É preciso se dobrar o joelho, é preciso de intimidade, é preciso de falar com o Senhor. É isso. Então que essa lição hoje, ela nos está nos transmitindo uma ideia de amor. Diferentemente, para que nossas mudanças elas sejam bem claras aos dias de hoje. Daquilo que eu falei, a teoria hoje predominou a gente. A teoria hoje, uma ideia artificial. Mas o meu Jesus, ele não foi artificial. O meu e o teu Jesus foi um Jesus que morreu na cruz do Calvário. E para que hoje essa fé nossa, ela tem que ser inabalável, ok? Terceiro subtópico. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo fala do trabalho com amor. Ora, que podemos entender por isso, havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveria trabalhar motivado pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Nós estamos diante de tudo aquilo, de uma igreja que fala aqui, que ela caminha em prol de fazer o bem. Que toda a sua doutrina ela é baseada para resgate do homem. Que toda a sua doutrina e o amor ela é baseada no resgate do ser humano. E que amor é esse? É o amor que dá frutos. É o amor que plantando a semente, depois nós vamos ver os frutos. Aqui Paulo, ele planta a semente da igreja de Tessalônica e os frutos são rápidos. E ele começa a observar. E ele começa a se deliciar com isso, porque ele vai ver essa prática sendo resolvida rápido. E nós, aos dias de hoje, será que nós estamos plantando essa semente do amor?
Será que nossos frutos, será que nossas plantações elas vão dar frutos de amor? Como nós estamos plantando? Qual a ideia da nossa semeadura? Qual a ideia? Que esperança nós temos naquilo que nós estamos produzindo? O reflexo do amor. O reflexo do amor é almas salvas. É pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Se diante dos nossos dias na igreja, nós não estamos vendo essas práticas, estamos em falha com Deus. Nós estamos em falha na plantação da semente e a semente ela não está sendo plantada com amor. Se os frutos, se nossa igreja, ao qual nós congregamos, nós não vemos as pessoas se convertendo, nós não vemos as pessoas sendo curadas, nós não vemos as pessoas sendo abençoadas, é sinal que a nossa semente falhou na plantação. Mas hoje ainda há esperança, porque hoje é um advogado, Jesus é o advogado. Jesus ele veio como professor para ensinar, hoje ele é advogado, mas depois ele vai vir como juiz. Então, como ele é advogado, ainda dá tempo da gente se reconciliar, da gente voltar à prática do amor. Mas aquele amor de fazer as coisas acontecerem. Mas aquele amor de ver as coisas dando certo. Nós estamos aqui como representante de Cristo. Não vamos falhar. Não vamos abandonar. Não vamos cair, irmãos. Vamos mudar, vamos arregaçar as mangas. Precisamos mostrar ao povo, precisamos mostrar à sociedade que esse amor ele ainda existe, que esse amor não morreu, que esse amor ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos aqui como representantes dele. Nós estamos aqui como representantes dele. E nós temos que fazer isso na prática. Nós estamos com muito discurso e que essa prática ela venha a ser exercida dia após dia, sem cessar. Essa é a mensagem dessa lição hoje. Essa é a mensagem dessa lição para amanhã. Essa é a mensagem dessa lição para depois de amanhã. Essa é a mensagem. Que nós voltamos ao início. E começarmos. Tudo, irmão. Como foi que nós chegamos na igreja? Alguém levou a mensagem para a gente? Alguém falou desse Jesus? E nós hoje, nós estamos nos acovardando. As desculpas. Vamos lá? Quarto subtópico. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência. A palavra da esperança, a palavra paciência deu sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades pelo amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé, no cuidado de Deus. Paciência. Esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Paciência. E a tempestade, ela está caindo, mas a sua fé, ela continua ali. A paciência, a esperança. Eu sei que uma hora a tempestade ela vai passar. Eu sei que a bonança vai vir. A paciência, irmãos. É tudo isso que nós estamos plantando
e olhar que é degrau a degrau que vai sendo germinada a semente. Esperar que o meu tempo não é o tempo de Deus. Saber, como fala Salomão em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes eu quero minha bênção para ontem, só que Deus quer para amanhã. Como é que está? Como é que está a minha paciência com Deus? Hoje nós vivemos um evangelho que eu quero colocar Deus contra a parede. Hoje nós vivemos no evangelho que se Deus não me der, eu vou até Ele. Hoje nós vivemos no evangelho que nós não somos mais servos, mas queremos dar ordem a Deus. Isso é paciência? Isso é esperança? Por que as coisas não estão acontecendo? Será que nós ainda somos servos? Será que ainda queremos ser servos? Será que nós queremos ainda esperar? Se Deus me der hoje, amém. Se Deus não me der, amém também. Eu quero esclarecer nessa lição que nós temos que moldar a nossa maneira de pensar e ver que nós somos criaturas, seres humanos, e o Todo-Poderoso é Deus. E muitas das vezes o meu querer não coincide com o querer de Deus. Será que o que eu quero vai ser bom para mim? Será que o que eu quero amanhã não vai me prejudicar? E a paciência de saber disso? E a paciência de saber que temos que esperar o tempo de Deus? E às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. E às vezes nós não queremos esperar. Entendeu? Em vez de ficar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, nós vamos estar no Salmo 70, apressa-te, Deus. E nós estamos no Salmo 70 nesses últimos tempos. Pessoas apressadas, irmãos apressados. E a obra, ela está do jeito que nós estamos vendo. Nós estamos passando por um momento de decadência dentro do Evangelho. Porque o Evangelho raiz, nós não vemos mais. Aquele evangelho de que Deus faz, Deus cumpre, ele não existe mais. Aquele evangelho que Deus é soberano não existe mais. Hoje existe uma ideia egocêntrica de um homem no centro de tudo. E na verdade eu quero trazer para os irmãos que o evangelho ainda é cristocêntrico, ainda é o centro, Cristo ainda é o centro. Então cuidado com a pressa, cuidado com o que eu quero para ontem e Deus vai querer para amanhã. Então por isso que nós estamos vivendo nessa decadência, nessa sonolência, estamos parados. Estamos parados, irmãos. Os frutos não germinam. As sementes não germinam. As árvores não dão frutos. E o que está acontecendo? É a falta de paciência, é a minha pressa. É que eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai. Hoje eu quero esclarecer para você. Volta para o centro, volta para o joelho. Quem sabe Deus ainda tem misericórdia de mim e de você. Com essa pressa que nós estamos em sair da presença do Senhor. E eu quero trazer uma grande reflexão nessa lição. E que esse amor ao qual foi falado nessa lição, que ela não venha ficar só entre as quatro paredes. As pessoas, as famílias estão sofrendo por falta de amor. As famílias estão sofrendo porque eu e você não queremos nos prontificar a levar essa mensagem. Nas sarjetas, nos vales, as pessoas estão precisando da gente. Mas como é que eu tenho chegado até lá? Se minha arrogância não chega, como é que eu vou chegar lá se minha soberba ela é maior do que o amor? Mas é um conselho que eu quero trazer, porque
Porque nós temos uma esperança, nós temos uma fé e nós temos amor. E o maior desse é o amor. E se nós colocarmos que o amor é o maior em tudo isso, nós vamos dar frutos. Nós vamos mostrar que somos servos de Cristo. A sociedade está precisando da gente. A humanidade está precisando da gente. E nós estamos com os nossos dons, as ferramentas estão enferrujadas. A seara está grande, mas eu não quero ir para a seara. Por quê? Eu estou me acovardando. Na verdade, eu quero ficar no meu canto, no meu conforto. Que esse negócio de buscar ovelha? Que esse negócio? Já estou com as 99 aqui, no meu cantinho, no meu aprisco, no meu curral, não. Mas tem uma ovelha lá. Deixa as 99 no curral, no aprisco. Vai buscar a ovelha que está perdida, que saiu. Cadê o meu amor? Cadê o seu amor? E quando chegar lá, é para colocar nos ombros, é para trazer novamente. Quando chegar lá, é para abraçar a ovelha. Quando chegar lá, é para mostrar que nós amamos mesmo as pessoas e que esse amor, ele venha sair da teoria e que esse amor, ele venha sair da caixinha. Estamos cansados desse amor teórico. Não faz nada, não acontece nada, nada é feito. Bíblia debaixo do braço e não faz nada. Não. Temos que mudar. Essa lição hoje ela veio para chacoalhar a gente. Que amor é esse? Que amor nós estamos expressando para as pessoas? Que amor nós estamos expressando dentro da igreja? Será que eu amo meu irmão? Será que eu estou fazendo a obra com amor mesmo? Ou só é papo? E minha crítica? Como é que está a minha crítica? Minha crítica é construtiva? Minha crítica é negativa? Como é que está a minha comunhão com os irmãos? E na hora do perdão? Será que eu tenho coragem de pedir perdão? Mesmo estando certo ou errado? Será? Então que essa lição, ela venha nos trazer um exemplo de mudança. Que essa lição, ela venha trazer um exemplo que o Evangelho, ele precisa voltar às suas origens. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado.